Da saúde. Pois bem, já estamos aqui com os nossos convidados, começando com a doutora Laís Zal. Ela é doutora em ciência, com área em concentração de bioética e também professora titular de bioética da Unicisal, que é a Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas. Vocês já conheceram a doutora Laís numa outra entrevista anterior aqui no nosso programa e hoje ela volta para participar desse debate com a gente. Também estamos recebendo o Otacílio Batista, que está fazendo doutorado, ele é doutorando em Ciências Médicas pela Universidade Estadual de Campinas e tem mestrado, é mestre em odontologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é cirurgião dentista e também professor de saúde coletiva do curso de odontologia da UFB. E também o médico, também já esteve conosco aqui, Dr. Calbi Medeiros, que é graduado pela Universidade Federal da Paraíba, especialista em clínica médica com residência e também é cardiologista, além de médico intensivista e atualmente trabalha como médico intensivista coordenando as UTIs do Hospital Getúlio Vargas. Desejo aqui as boas-vindas a todos vocês. O Efraim Ribeiro também participa dessa entrevista. Bom, eu queria começar aqui o nosso debate, cujo objetivo é trazer ideias para a nossa cidade, bons exemplos que outras cidades já utilizem, ou boas práticas que poderiam vir a ser adotadas, que às vezes não custam muito, mas dependem muitas vezes de uma reorganização. Aliás, o conceito mesmo de humanização prevê exatamente isso, uma reorganização dos trabalhos na área de saúde. Considero que seja um momento ideal para a gente discutir isso por conta da pandemia. E no pós-pandemia, será que é possível humanizar ainda mais os atendimentos na área de saúde como um todo? Bom dia, e queria começar com a doutora Laís, para perguntar a ela se considera que realmente a gente viveu um momento em que nunca foi tão importante que a gente vislumbre uma possibilidade de uma saúde mais humanizada. Doutora, bom dia. Bom dia Cíntia, bom dia Efraim, bom dia aos colegas e a todos os ouvintes. Quero agradecer mais uma vez o convite e é sempre um prazer estar com vocês. Esse é um tema extremamente, vamos dizer, complexo, porque e nessa fase que a gente está vivendo, mais do que nunca, a humanização em saúde se tornou fundamental. Mas eu digo que é um tema complexo, porque depende de muitas variáveis. Então, não é apenas depender da equipe ou da capacitação da equipe, mas depende também de infraestrutura, de evitar, né, situações que existem, sobretudo na saúde pública. Então, esse é um tema fundamental que até quando a gente pensava há muitos anos atrás sobre humanização, a gente até encontrava artigos que diziam, nossa, mas é uma expressão que parece até inadequada, porque como é que a gente tem que falar de humanizar quando se trata de seres humanos? Mas essa expressão humanização em saúde, ela terminou ganhando, né, um aspecto bem interessante e que trata exatamente de você criar condições para que esse atendimento tenha qualidade, né? E qualidade não só do ponto de vista técnico, mas sobretudo do ponto de vista humanístico, né? Do ponto de vista ético. E em situações como essa que nós estamos vivendo, a humanização se torna o ponto fundamental e principal para que a gente possa diminuir, né, o sofrimento e os danos que essas condições, como a pandemia, estão causando. Professor Otacílio, esse processo de humanização, ele passa necessariamente pela formação daquele profissional de saúde, seja ele de que área for? Bom dia, Cíntia, bom dia aos colegas. Passa sim,
Eu acho que a nossa formação em saúde, ela precisa sempre ser revista, ela precisa ser refletida continuamente, porque vejam um equívoco. Nos cursos de saúde tradicionais no Brasil, a gente tem quase 15, são 15 profissões de saúde. A gente começa estudando a saúde sobre um cadáver, né? Então, talvez o primeiro, segundo semestre, a gente tem um contato do aluno com um corpo, com um cadáver, e há um processo de distorção, porque ele olha para aquele cadáver com uma curiosidade, porque ele precisa aprender as peças, as estruturas anatômicas, mas ele perde de vista a relação que deveria se estabelecer sempre de cuidado e respeito. Então, a formação em saúde no Brasil, ela tem problemas, mas ela também tem passado por um longo processo de transformação, e é um processo que tem muita resistência sobre ele para que aconteça, mas a gente, desde a implantação do SUS, ali no final dos anos 80, início dos anos 90, em que a gente defende essa integração do ensino com os serviços de saúde e com a comunidade que utiliza esses serviços de saúde, que a gente tenta desconstruir essa ideia de que o profissional de saúde é alguém que é o centro da atenção. O centro da atenção, o centro da clínica, deve ser sempre o usuário, deve ser sempre o paciente. Então, o respeito, como a professora Laís coloca, como é que a gente humaniza alguma coisa que acontece entre humanos? A gente humaniza, e existe uma política de humanização, porque essa relação se distorceu, se desumanizou ao longo do tempo. E desumaniza-se porque a formação também é desumanizada. Então, a universidade, como um espaço de formação, ela necessariamente precisa fazer autocrítica, que essa formação, por várias razões, se distorceu, por dar valor demasiado, por centrar valor demasiado no profissional, por centrar valor demasiado na tecnologia, na doença, né, na estrutura, no hospital, na unidade de saúde, no ambulatório. Não que isso não seja importante, é importante, mas o paciente, o usuário, a pessoa humana que está ali precisando de cuidado é sumamente importante. E parece simples, mas é extremamente complexo, Cíntia, é difícil colocar essa pessoa no centro da nossa atenção, no centro do nosso cuidado. E a formação no Brasil, né, por várias razões, ela ainda não encontrou a melhor forma de dizer assim, senhores estudantes, nossos queridos estudantes, residentes, internos, estudantes de odontologia, medicina, enfermagem, educação física, serviço social, que parece que não é um curso de saúde, mas também é um curso de saúde, biomedicina, enfim, são 14 ou 15 profissões. Nós precisamos ter clareza que a razão da gente existir é porque existe um usuário, existe uma pessoa que está diante de você, existe uma comunidade que está diante de você e que precisa ser respeitada nas suas necessidades, nos seus problemas de saúde e precisa de cuidado. Tá certo. Também durante a pandemia, o SUS, mais uma vez, virou protagonista, dessa vez pelo menos pelo lado positivo. Acho que milhões de brasileiros que entraram naquela vilanização do SUS, principalmente nos últimos anos, passaram a ver o sistema de uma forma diferente. Doutor Calbi, o senhor trabalha exatamente num hospital, que é um hospital público, embora seja um hospital escola, um hospital que está cada vez mais buscando uma excelência, não é um hospital de urgência, mas é um hospital público, e que teve também uma participação muito importante nessa pandemia. Queria saber do senhor se o senhor acredita que as práticas vão ser mudadas, ou se a humanização, da forma como a doutora Laís e o doutor Calbi falaram, se ela passa a ser ainda mais uma meta a partir do final dessa pandemia. Bom dia, Cíntia. Bom dia a todos os convidados. Então, durante a pandemia, nós realmente passamos por processos de modificações, apesar de que a parte de humanização já vem sendo trabalhada no Hospital Getúlio Vargas há muito tempo, principalmente no âmbito de UTI, como o colega falou, que é um local onde a tecnologia, as tarefas são muito dinâmicas, a tecnologia é muito avançada,
que acaba tendo um processo de distanciamento do paciente. Então, nesses ambientes de trabalho, mais especificamente na UTI, acaba-se tendo que se praticar realmente uma humanização. Por isso tem um programa de humanização, porque parece assim, que é algo que deveria ser natural, mas na nossa formação tem algo que tem que ser treinado, essa tentativa de você colocar o usuário como além de centralizar, mas como coparticipante junto com a gestão, com o profissional. E durante a pandemia, nós tivemos uma diminuição da presença da família dentro do ambiente hospitalar. E a gente teve que fazer várias modificações para que isso fosse amenizado. E a gente abriu mão de tecnologia de comunicação, via WhatsApp, para que essas famílias pudessem ter um contato com os seus pacientes. Então, pós-pandemia, isso é algo que vai ser incorporado no ambiente de facilitar a comunicação do profissional com o familiar, com o paciente, do familiar com o paciente, e porque a gente teve boa experiência com esse processo de comunicação durante boletins médicos, visto que o boletim presencial ficou dificultado. Então, assim, uma grande mudança que eu vejo que a gente vai aperfeiçoar, já vem aperfeiçoando, é colocar a tecnologia, parece até contraditório a tecnologia, a humanização, mas a tecnologia ela também entra como um fator para facilitar a comunicação e o paciente expor as suas necessidades junto ao profissional. Efrem? Eu gostaria de saber como é possível uma proposta que a Teresina para resolver essa contradição no momento que um médico pode dedicar 10 minutos ou 15 minutos para um paciente, quando tem uma fila que fica, o senhor falou demais com aquele paciente, nós queremos entrar. Quero saber como resolver essa questão do tempo para humanizar e da fila que precisa ser atendida. Aí vem aquela história da qualidade e da quantidade. A doutora Laís falou da qualidade, que eu achei importantíssimo, né? Queria só dizer que essa pergunta do Efrem, ela tem muito a ver com a nossa realidade. E como a nossa proposta aqui é debater ideias, né? Será que existe algum modelo no Brasil, por exemplo, que conseguiu encontrar uma solução para esse problema? Vocês podem falar, qualquer um que tenha alguma ideia, uma sugestão ou uma experiência a relatar. Bem, eu lido com a atenção básica de Teresina, colegas. Assim, são 91 unidades de saúde em que trabalham mais de 250 equipes de saúde da família. É o primeiro contato da população com o serviço de saúde. Então, assim, essa pergunta que o Efrem coloca é uma pergunta de muitos milhões de reais, porque, assim, como é que a gente equaciona uma fila, né, pessoas que precisam ser atendidas, e aquela que está sendo atendida, ela precisa ter um tempo mínimo para expor suas necessidades, para ser bem atendida, para ser respeitada, para ter um estabelecimento de um vínculo com o serviço. Então, esse serviço precisa se organizar para essa realidade. O serviço precisa discutir os seus próprios problemas. Eu acho que essa cultura de, assim, existem protocolos que vão ser, né, impostos, implantados, mas esses protocolos têm que se adequar à realidade de cada unidade. Eu tenho a unidade do Cristo Rei, ela é diferente da unidade básica de saúde do Monte Verde, por exemplo, da Vila da Paz. Então, se essas unidades, se elas tiverem um tempo para discutir os seus próprios problemas, as equipes tiverem com orientação da gestão superior, né, da gestão central, mas se elas tentarem, elas têm um tempo disponível para isso, como é que eu equaciono, né? Uma fila, uma demanda alta, uma procura alta com os serviços que eu tenho para oferecer. Então, assim, como é que eu dou qualidade, concilio qualidade com quantidade? Qual é o tempo que eu tenho para atender as pessoas? Qual é o tempo que eu tenho para promover saúde? Então, assim, existem algumas ferramentas que me possibilitam, se não resolver completamente, mas minimizar isso.
Mas para que resolver esse problema significa colocar a equipe para pensar no seu próprio processo de trabalho. Então, o processo de trabalho do enfermeiro, o processo de trabalho do médico, o processo de trabalho do dentista. Lembrando que o trabalho em saúde não é só o médico, né? É um trabalho interprofissional. Então, por exemplo, às vezes o médico conhece uma parte da história clínica do paciente, que a enfermeira conhece outra parte, que o agente comunitário de saúde conhece outra parte. Então, por que não colocar essas pessoas para discutir juntas, para trabalhar juntas? Elas estão no mesmo espaço, mas muitas vezes trabalham de forma separada, cada uma no seu quadrado, cada uma no seu consultório. Então, esse desafio do trabalho interprofissional, porque fica um trabalho mais resolutivo, é mais desafiador, porque eu volto para a formação. A gente não se forma junto, a gente está na mesma universidade, às vezes em blocos muito próximos ali, odontologia perto da medicina, perto da nutrição, perto da enfermagem, mas as formações não se encontram. Então, uma das possíveis soluções é desenvolver estratégias de trabalho interprofissional mais resolutivos, é colocar as equipes para discutirem os seus próprios processos de trabalho. Entendi. Alguém quer acrescentar alguma experiência ou informação? É interessante que na política de humanização... Realmente, tornar os processos mais eficientes é algo que acaba sobrando mais tempo para o profissional ter o contato com o paciente. Então, os gestores ele tem que abrir mão de softwares, de programas, prontuário eletrônico também pode ajudar de unificação de um prontuário eletrônico. O usuário chega num posto de saúde, o médico, ou o enfermeiro, ou o odontólogo vai ter acesso rápido à informação daquele paciente, então a consulta vai ser mais rápida no sentido de diminuir o tempo de processos, mas dando mais tempo para o paciente se expressar e realmente expor algo que é mais subjetivo, que não é tão fácil do profissional obter com um tempo pequeno de consulta, né? 5 minutos, 10 minutos. Então, eu acho que os gestores têm que pensar em softwares para facilitar o processo de trabalho, o acesso rápido a informações do paciente, na minha opinião. Doutora Laís, a senhora queria falar alguma coisa? Nessas ações de humanização, elas são em forma de processo. Então, nós temos que colocar nesse processo não apenas os profissionais de saúde, porque parece que tudo depende deles, quer dizer, eles estão na ponta, sim. Eles enfrentam todas essas dificuldades. Mas um processo de humanização, você depende dos gestores. Então, você tem que ter gestão de qualidade, e os gestores, né, da saúde pública têm que estar agregados a tudo isso, um trabalho junto aos profissionais que estão na ponta, que são aqueles que terminam levando a culpa por tudo, parece que eles não querem atender, que são eles que fazem corpo mole, e não é, porque a pressão é muito grande, e nós precisamos também trabalhar junto com a comunidade. Então, nós temos que estar próximo da comunidade. Então, as comunidades têm que estar dentro dessas unidades, mas participando desse processo de gestão. Porque o que é bom para um grupo social pode não ser bom para o outro. A necessidade de um grupo social é diferente do outro. Então, veja que são ações que não dependem só de um, né? Então, depende dos gestores, dos profissionais que estão na ponta, e depende dessa inclusão do usuário, efetivamente, nessa reflexão, nessa discussão, e no que é necessário, que eles precisam, que eles querem. Então, não é a gestão que vai dizer o que é melhor para a comunidade, é a comunidade que vai dizer o que precisa daquela situação. Então, é importante a gente entender que esse processo é um processo amplo e que depende dessa política, né, de saúde pública, né? Não é uma situação que você vai resolver unicamente responsabilizando os profissionais que estão na ponta.
Muito bem. Inclusive, a senhora falou algo aí. Aliás, o que vocês falaram me lembrou o seguinte: eu ouço e leio sempre os programas dos candidatos e os planos de governo deles também eu li para fazer essa série de entrevistas aqui. E eu vejo sempre a preocupação com a quantidade. Mais hospitais, um hospital para criança, um hospital para mulher, mas eu não vejo em nenhum momento algum tipo de relação com isso que vocês disseram. O que a população pensa? Será que eu só importar a fórmula de uma cidade que tem um hospital para criança, isso vai ser bom para a minha cidade? Parece que falta uma quebra, assim, uma ruptura realmente nesse processo da forma como ele é feito. Pelo que eu entendi que vocês disseram, ajudaria e mudaria muito se não houvesse só a mesma fórmula para todo lugar, como o senhor falou agora há pouco, né? Na Vila da Paz é diferente do Monte Castelo, por exemplo. E isso é uma coisa fácil de ser feita, com a participação de todos. Queria saber de vocês, assim, o que vocês... a doutora Laís não mora aqui, eu vou pedir para ela falar de uma forma mais geral. Mas o doutor Calbi e também o Otacílio, que moram aqui, perguntar para eles o seguinte: como que vocês, como profissionais de saúde, veem essa ruptura e em que ela poderia ajudar? Professora Laís, fale. Bom, eu acho que teve um ponto que o professor Otacílio ele iniciou chamando a atenção disso, que começa exatamente por aí, que é a formação do profissional. E não é só a formação do profissional de saúde, mas de todas as profissões que pretendem trabalhar com gestão pública, porque a gestão pública ela vai interferir na qualidade de todos os serviços, e aí vai refletir diretamente na qualidade do serviço de saúde. Então, nós temos bons exemplos na área de educação, quando a comunidade está dentro das escolas, quando os pais participam dentro das escolas e aí tomam as decisões o que é melhor para aquela escola, naquela comunidade, com aquele grupo social. Então, nós temos que transportar esse mesmo raciocínio para os serviços de saúde. Então, a gente tem que pensar que, sem ouvir quem está na ponta querendo e precisando do serviço, por melhor profissionais que você tem, você pode importar profissionais do mundo inteiro, não vai conseguir atingir a qualidade para aquele grupo social. Então, a gente começa com essa formação, né, que é uma formação de fundo democrático. Então, quando a gente pensa que tem que compartilhar com as decisões, ou seja, eu tenho uma formação, eu estudei, eu fiz pós-graduação. Sim, mas você pode ter todo o seu conhecimento técnico-científico, mas a vivência quem tem são aquelas pessoas, os usuários, aqueles que precisam do serviço. Então, compartilhar esses saberes, porque o saber popular, ele é tão ou mais importante que o saber técnico-científico, porque está provado que só o conhecimento técnico-científico não dá conta dessa situação. Então, a gente precisa incluir essa sociedade dentro dessa gestão, da gestão efetivamente. Não é simplesmente eles conviverem sem poder ter essa influência direta no que vai ser feito para aquela comunidade. Obrigada. Doutor Calbi, diante da sua experiência no HGV, como o senhor imagina que nós poderíamos ter uma assistência, um atendimento mais humanizado a partir de todo esse aprendizado durante a pandemia, mas também a partir dessa proposta de ruptura de um modelo que a gente já tem, onde as coisas vêm de cima para baixo e não há uma consulta à população, os médicos acabam, sobre eles é o peso de tudo, né? Quando qualquer coisa que dá errado é sempre o médico. Enfim, eu acho que isso tudo pode ser modificado com gestão. Uma sugestão é a criação de grupos de trabalho de humanização dentro da instituição, né, que são espaços coletivos para a participação
equitativa de representantes de várias esferas, né? No caso, o objetivo seria instaurar uma política institucional, a gente já trabalha com isso no HGV, de resgate da humanização na assistência em saúde, né? A função seria liderar o processo de humanização com estratégias de comunicação entre os setores, para facilitar esse processo. Então, teria o papel de sensibilizar a gestão local, institucional, e isso poderia, óbvio, chegar a um gestor maior, a gestão estadual e até nacional, constituir os grupos de trabalho, porque isso também facilita a interação entre os profissionais, entre os setores da instituição, facilitando a realização de um diagnóstico situacional para uma ação operacional em serviço de ação de humanização. E também um grupo para avaliar resultados, porque assim, eu acho que todo trabalho ele precisa ter metas e como ser avaliado se a gente está no caminho certo. Então, esses grupos é uma sugestão que cada instituição... Eu falo muito do ambiente hospitalar porque é o que eu tenho mais contato. Então, ajudaria os hospitais terem grupos. Então, cada hospital tem sua peculiaridade e essa avaliação final de resultados contínuos para a implantação do processo também ajudaria. Isso também contando com a participação do usuário, certo? Podendo também ainda, além disso, a sociedade civil, integrando a gestão municipal e estabelecendo padrões de atendimento. É o meu pensamento em relação a isso, que a gente tem que melhorar, e o pós-pandemia nós tivemos aquisição de muitos equipamentos, como a Cíntia mencionou aí, foram abertos UTIs, ela não mencionou, mas assim, foram aberto o serviço aqui e ali, e agora é o momento de se pensar em estruturar e qualificar esses serviços com empenho no processo de política de humanização. Bem, se vocês... a gente pode pensar numa questão assim, o que é que pode ser feito? Eu acho que os colegas apontaram aí sobre a gestão, o problema de gestão. Eu sempre brinco, eu tenho alguns colegas, amigos lá na Fundação Municipal de Saúde, eu sempre falo para eles da maldição do ar-condicionado. Porque estar num ambiente climatizado é bom, é confortável. Só que gestor não pode ser gestor de ar-condicionado. A gente tem que conhecer a realidade dos nossos serviços de saúde. Eu imagino o Dr. Calbi na UTI, é um espaço menor, circunscrito, mas ele tem que dar conta da responsabilidade dele de gestor da UTI, das UTIs do HGV, perfeito. Da mesma forma, um gestor da atenção básica do município de Teresina, é necessário que ele conheça as UBSs que ele gesta, que ele tem responsabilidade. E para conhecer, ele tem que sair do gabinete. Ele tem que conhecer quem trabalha lá, qual é a população que é atendida, não é? Como é que essa população, é fácil ou difícil chegar na UBS, que horas a UBS, em tese eles sabem que horas a unidade de saúde é aberta, mas se as pessoas ficam na fila esperando a UBS abrir, se elas são assaltadas, se elas são, né, expostas a que tipo de violência ou risco na entrada da unidade básica de saúde. Então, assim, se a gente não consegue cuidar do que a gente não conhece, e a gente não conhece só na teoria, numa planilha. Às vezes a gente acha que gestar é olhar para planilhas e ver resultados. Para que esses resultados aconteçam, eles não vão cair do céu. A gente precisa, né, interferir, a gente precisa trabalhar em determinadas etapas anteriores. E eu acho fundamental conhecer que os nossos gestores, o nosso presidente da Fundação Municipal de Saúde, os gerentes, os diretores, eles descentralizem, eles caminhem dentro das UBSs, eles visitem as unidades, conversem com os seus trabalhadores, conversem com os seus usuários. A gente não tem uma cultura democrática. A doutora Laís falou isso, mas o Brasil tem uma pequena tradição democrática. A gente acha que profissional de saúde manda, e a gente manda porque a gente tem um saber que é do doutor. O saber do doutor parece que sabe mais e é mais valorizado do que o saber do usuário. Mas o movimento feminista diz assim: meu corpo, minhas regras. Meus problemas, eu sei deles.
Então, eu também tenho o direito de ser ouvido sobre os meus problemas, e assim, ó, isso funciona, isso não funciona, né? Então, assim, se a gente não conhecer a nossa realidade, vai ser difícil resolver os nossos problemas. Se a gente não sai do ar-condicionado, é claro que é difícil, vá caminhar no sol de Teresina, vá andar no Planalto Ininga com aquelas subidas e descidas, é muito mais fácil estar no gabinete, é muito mais confortável. Mas se eu não conhecer as ruas, as subidas e descidas do Planalto, né, as quebradas, por assim dizer, as ruas que são, né, às vezes no território, você tem rua que o tráfico de drogas lhe dá autorização ou não para andar. E é tão interessante, Cíntia, que o profissional de saúde, o agente comunitário, ele é tão respeitado que em alguns lugares em que seria difícil para um cidadão que não é daquela área andar, o agente comunitário de saúde anda, porque aquela pessoa que lidera lá o tráfico respeita o agente comunitário de saúde. Como é que ele conseguiu isso? Né? Esse respeito para andar, para se deslocar ali. Ele conseguiu porque o trabalho é sério, o trabalho ajuda a comunidade. Então, assim, se a gestão não for uma gestão que se, né, movimente dentro das suas unidades, que conheça as suas unidades, dificilmente a gente vai humanizar. Dificilmente a gente vai ter usuários que tenham direitos respeitados e que saibam dos seus direitos. Uma coisa que irrita muito a população é na vidraça lá da consulta, diz assim, o cartazinho dizendo, é crime desacatar o servidor público no desempenho da sua função. A população diz assim, devia ter um cartaz virado para o trabalhador, dizendo assim, é crime ser agressivo, ser mal educado, grosseiro com o usuário. Porque vale para os dois, né? Então, por aí. Vale para os dois, é verdade. Efrem, para a gente encerrar rapidinho. Justamente essa questão. Eu quero saber dos senhores como incluir o setor intermediário das unidades de saúde, dos hospitais, no programa de humanização. Porque muitas vezes a grosseria não é feita pelo médico, não é feita pela enfermeira, mas pela pessoa da portaria que manifesta preconceito, que olha com um olhar diferente a pessoa, dependendo do jeito que ela se veste. É o maqueiro que bate a maca no canto das paredes, mesmo sabendo que, mesmo acho que ele nem sabe que para uma mulher grávida aquilo é um terremoto. Quer saber como que essas pessoas, a própria moça da recepção, como é que as pessoas podem ser incorporadas a esse programa. Doutora Laís, vamos começar? Olha, interessante, viu, Efrem? Tem até entre as orientações sobre a utilização desses programas de humanização, tem um deles que diz que uma das coisas que você tem é que investir e capacitar na equipe, e aí até fala, da portaria ao consultório, da copa à sala de procedimentos, do jardim até o atendimento domiciliar. Então, veja que, sem dúvida nenhuma, quando a gente pensa numa equipe de atendimento, são todas as pessoas que estão envolvidas nisso. Então, desde aquele que está ali, né, o segurança, ou que fica na portaria, aquela pessoa que está na recepção, todas essas pessoas fazem parte dessa equipe. A equipe de saúde não é só o médico, o enfermeiro, o cirurgião dentista, a equipe de saúde são todos que trabalham nessas unidades. Então, quando a gente pensa nesses processos de humanização, necessário obrigatoriamente todas essas pessoas têm que ser capacitadas, porque você pode ter a melhor qualidade, por exemplo, em relação aos usuários, ter prontuário eletrônico, que é fundamental, porque vai ter uma informação rápida, precisa, e isso agiliza o atendimento, né? Você pode ter, né, uma gestão por processos, né, que aí é uma questão mais burocrática, que isso também vai agilizar, mas se você não tem um ambiente humanizado, uma equipe capacitada, então tudo que se pensou em termos técnicos da gestão também não vai adiantar, porque quem está ali, que tem que aplicar, né, toda essa situação da humanização, não foi capacitada. Então, lembrar sempre que isso é uma equipe multidisciplinar, que o melhor seria a gente chamar de uma equipe, ou que fosse uma equipe interdisciplinar, em que um vai interferir no trabalho do outro e que há necessidade de a gente congregar
todos nesse trabalho de humanização. Então, é importante que não apenas a gente capacite, mas que sensibilize as pessoas, porque a base da humanização é a solidariedade. Então, todos têm que estar preparados e sensibilizados para ser solidários com os outros, solidários com os usuários que chegam para ser atendido e com os demais membros da equipe. Então, sem dúvida nenhuma, se não houver essa capacitação ampla e não se pensar que todas essas pessoas compõem a equipe, por melhor que seja o gestor, ele não vai conseguir resolver essa situação da humanização. Tá bom. Para a gente encerrar, eu queria perguntar para o doutor Calbi, para o doutor Otacílio. Doutor Calbi, o que fica para as equipes de saúde, não apenas para o médico, mas vocês sempre estão falando desde o começo aqui de inserir, né? É uma equipe, é todo mundo que trabalha, todo mundo é responsável por um processo, que é o processo de levar a saúde. O que fica para vocês nessa pandemia? Eu lembro que quando o senhor deu uma entrevista para a gente aqui da outra vez, a gente ficou muito comovida aqui que você trouxe a história da sua filhinha. O senhor estava em isolamento e aí passava diariamente lá pela sua casa e a sua filha só lhe via ela da janela e o senhor embaixo. Eu não esqueci aquilo ali e achei que aquilo foi um momento tão humano de um médico que a gente estava entrevistando e que estava vivenciando de cada um a seu modo, essa pandemia. Eu queria perguntar para o senhor, meses depois daquela entrevista, né? O que fica para os profissionais de saúde? O senhor já falou da tecnologia, eu achei muito importante que o HGV passasse a perceber que a adoção da tecnologia é também uma forma de humanização, acho que esse é um ganho muito grande, mas queria saber também, para a vida de vocês, o que fica dessa pandemia? Então, graças a Deus, hoje eu estou aqui na minha casa, né, com meus familiares, minha esposa, meus filhos, com minha filhinha também, meu filho Caio. E assim, o que ficou é que durante esse período de afastamento social e para os profissionais de saúde que, na verdade, teve um distanciamento social da família e talvez uma aproximação maior com os pacientes, porque muitos profissionais sentiram-se como o único elo daquele paciente com a família. Então, eu acho que isso mobilizou, sensibilizou mais e aguçou mais esse senso de humanização e de empatia com o paciente. A gente percebeu o empenho da equipe, como eu disse, realmente uma sensibilização, uma motivação, e a gente aproveitou isso com liderança para melhorar a assistência e pretende manter esse senso de empatia com o paciente, não é só paciente com Covid que merece uma atenção, qualquer usuário que desde a entrada do hospital, como o Efraim falou, na admissão, na admissão do paciente, o porteiro. Então, é uma cadeia de acolhimento. E eu acho que sensibilizou durante a pandemia e que a gente tem que aproveitar esse momento para reforçar isso. E a mensagem então, que eu queria deixar para finalizar a minha fala é uma frase do psiquiatra João só um instante, do psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, que ele fala: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, né? E para mim esse é o pensamento que deveria nortear todas as relações humanas, sobretudo de quem se propõe a cuidar do próximo. Muito obrigada, então. E que bom que deu certo, isso já está em casa, né? Muito bom isso. Queria perguntar também aqui para o professor Otacílio o que fica, né? A mesma pergunta para a gente encerrar aqui nosso debate, nessa relação professor e futuro profissional de saúde.
eu acho que fica o respeito à vida humana. A gente não terminou a pandemia, é bom que se diga. Sim, parece claro, que assim, isso. mandaram um e-mail para algumas pessoas que a pandemia acabou. A pandemia não acabou. Eu acho que a gente tem uma missão de dizer assim, gente, reduziu-se o número de casos, reduziu-se o número de mortes, mas são 150 mil mortes no Brasil. Como lidar com a dimensão dessa perda, a dignidade da vida humana, né? Seja ela no hospital, seja ela entubada, seja ela, né, tendo ali o único contato possível, muitas vezes, né, entubado, inconsciente, mas assim, às vezes internada no hospital, o único contato mediado por tecnologia com a família, o próprio profissional de saúde, né? Quantos profissionais de saúde morreram durante a pandemia? Então, assim, a valorização do trabalho em saúde, da dignidade do trabalho em saúde, eu acho que é isso que fica, mas o quão a vida humana é sagrada, no sentido assim, qualquer vida humana, seja a vida humana do usuário, seja a vida humana do profissional médico, do profissional maqueiro, então todos são, né, nesse aspecto, todos merecem cuidado, precisam ser valorizados. Eu acho que a pandemia vem para nos ensinar o valor do Sistema Único de Saúde. E um dado que nos preocupa, esse ano, por conta da pandemia, o congelamento dos recursos para a saúde foi suspenso. Mas desde 2016, vale a emenda constitucional 95, que congelará por 20 anos, isso é importante que se diga, 20 anos de congelamento dos gastos com saúde. O que aconteceu esse ano, de muito investimento na abertura de novos leitos de UTI, não valerá, por exemplo, para o ano que vem. Então, como vamos construir um sistema único de saúde que salvou tantas vidas, se esse sistema de saúde, com todos os problemas que ele tem, ele vai ter os seus recursos congelados a valores de 2016. Isso é grave, isso precisa ser visto, revisto e analisado com muito carinho. Muito obrigada pela participação de todos vocês, muito obrigada por terem se disponibilizado a conversar conosco e trazer essas ideias e trazer esses conceitos que a gente pôde perceber não são impossíveis, não há nada insolúvel quando você tem ações voltadas para a humanização. Obrigada, bom dia para vocês. Bom dia.